Webcom Brasil. Márcio Figueiredo, cardiologista e coordenador de Relações Institucionais da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Como é o dia a dia de quem tem marca-passo? A pessoa pode ter uma vida praticamente normal. A única coisa é que ela deve evitar interferências eletromagnéticas no aparelho. Então, por exemplo, ela deve evitar campos eletromagnéticos muito fortes, os detectores de metal de bancos ou de aeroportos, eles detectam a presença do marca-passo, então a pessoa deve andar com a carteirinha para explicar que é portador de marca-passo. Enfim, algumas situações a pessoa deve evitar, mas normalmente a pessoa pode ter uma vida praticamente normal. Na hora do implante, normalmente o médico que implanta o marca-passo, ele passa essas informações ao paciente, algumas vezes até em forma de livretinhos, explicando os cuidados que a pessoa tem que ter com o uso do aparelho. Mas, de novo, fora raras exceções, a pessoa pode ter uma vida praticamente normal. Quem tem marca-passo pode até praticar esporte? Pode e deve, existem muito poucas exceções. Eu vou te dar a mais curiosa delas, que é, por exemplo, a pessoa que pratica tiro ao alvo, por exemplo, e que precisa apoiar a arma no ombro, então o cuidado vai ter de colocar o marca-passo no ombro que ele não usa para apoiar a arma. Enfim, mas existem relatos aí de atletas que são portadores de marca-passo e que têm sua vida normal. Isso normalmente não é uma contraindicação para a prática de esportes. Com os devidos cuidados, obviamente, porque o traumatismo na área do marca-passo pode provocar danos ao aparelho. Não é comum, mas pode provocar. Então, cada caso deve ser avaliado pelo médico e orientado. Os modelos de marca-passo existentes, doutor, eles têm a ver com o quê? É o fator custo que diferencia um modelo do outro ou é a necessidade de cada paciente? Não, o custo dos marca-passos, em geral, é um custo mais ou menos homogêneo. Quer dizer, isso não varia muito de marca para marca ou de funções para outras. Geralmente, os marca-passos têm um custo, os desfibriladores têm um custo que normalmente é mais alto, mas também de uma certa forma homogêneo, e os ressincronizadores também têm um custo mais alto, mas normalmente homogêneo entre eles. Então, normalmente não é isso, é que cada um tem uma indicação. Por exemplo, se a pessoa tem simplesmente um batimento cardíaco mais lento do que o normal, é necessário o uso de um marca-passo que simplesmente cuida do batimento cardíaco mais lento. Se a pessoa tem, além do batimento mais lento, pode ter essa situação do batimento mais rápido, do risco de uma parada cardíaca, então essa pessoa já necessita de um aparelho que tem um custo maior. Mas dentre os aparelhos da mesma categoria, a variação costuma ser pequena. O marca-passo, que é implantado em procedimentos feitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é igual aos marca-passos implantados por planos de saúde ou mesmo procedimentos privados? Sim, os marca-passos, eles são disponíveis em diversas marcas, né? E eles normalmente são iguais, os que a gente implanta na Unicamp, por exemplo, pelo SUS, são próteses que têm o mesmo nível de tecnologia dos aparelhos que são implantados através do sistema de saúde. Pode haver alguma variação em relação à modalidade de acompanhamento por causa do custo dos aparelhos que fazem o segmento do marca-passo. Mas o aparelho em si, normalmente ele é igual, tanto pelo sistema único quanto pelo sistema de saúde suplementar ou mesmo por uso particular. Na sua avaliação, doutor Márcio, onde a tecnologia do marca-passo pode chegar? Eu acho que o futuro dos marca-passos, eles estão falando de possibilidades de marca-passos, por exemplo, totalmente implantáveis dentro do coração, que não precisam ter esses fiozinhos, por exemplo. Estão falando da possibilidade de que o aparelho se recarregue com a própria movimentação do coração e que não tenha que trocar a bateria. Enfim, a miniaturização é um processo que tem vindo em desenvolvimento.
Enfim, mas realmente eu acho que o grande passo que os marca-passos têm dado agora recentemente é fornecer mais informações sobre o funcionamento do corpo, porque como são aparelhos que ficam dentro do corpo, eles podem armazenar uma quantidade grande de informações sobre funcionamento de órgãos vitais. Então isso é que tem sido cada vez mais utilizado. Ouvimos a entrevista com o Dr. Márcio Figueiredo, cardiologista e também coordenador de Relações Institucionais da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo, uma produção da Web Com Brasil.